Voltei para casa sem avisar e ouvi minha nora dizendo ao meu filho especial: "Tua mãe me dá nojo, Luiz. Não aguento mais essa velha aqui." Naquele momento, entendi que havia criado uma cobra no meu próprio ninho. Meu nome é Lourdes Silva, tenho 68 anos e nunca pensei que chegaria o dia em que ouviria minha própria nora dizendo ao meu filho especial que eu dava nojo a ela. Mas ali estava eu, parada na entrada do meu próprio apartamento, com um bolo de aniversário nas mãos, ouvindo palavras que despedaçaram meu coração em 1000 pedaços. Era véspera do aniversário de Luiz, meu único filho, que havia perdido o movimento das pernas num acidente terrível 1 ano antes. Eu havia acordado às 5 da manhã para fazer o bolo de chocolate que ele adorava desde pequeno, aquela receita da minha mãe que carregava o sabor da nossa infância simples no interior de Minas. Queria surpreendê-lo, chegar cedo e ver aquele sorriso que andava tão raro no rosto do meu menino. Usei minha chave para entrar no apartamento, como sempre fazia. Afinal, era minha família. Mas quando me aproximei da sala, ouvi a voz da Suelen, minha nora, falando num tom que gelou meu sangue. Não era a voz doce e carinhosa que ela usava comigo há 5 anos. Era uma voz fria, cheia de desprezo, dizendo coisas que uma mãe jamais deveria escutar. Ela estava falando diretamente com Luiz, meu filho que já sofria tanto com sua condição, e suas palavras eram como facadas, que eu dava nojo a ela, que não aguentava mais me ter por perto, que eu atrapalhava a vida deles. Cada sílaba que saía da boca dela era uma humilhação direcionada ao menino que eu havia criado sozinha depois que perdi meu marido Roberto. Fiquei paralisada ali, segurando aquele bolo que havia feito com tanto amor, sentindo o meu mundo desabar. Era como se os últimos 5 anos da minha vida tivessem sido uma mentira completa. Aquela mulher que eu havia acolhido como filha, que comia na minha mesa todo domingo, que eu havia ajudado a escolher o vestido de noiva, estava destruindo meu filho por dentro com palavras envenenadas. Mas o que mais me doeu foi perceber a surpresa e o horror no rosto do Luiz quando Suelen falou aquelas palavras. Meu menino parecia genuinamente chocado, como se estivesse ouvindo aquilo pela primeira vez. Ele tentou interromper ela, balbuciou alguma coisa sobre respeito, mas Suelen foi implacável, continuando com sua cascata de veneno. Naquele momento entendi que meu filho também estava sendo vítima daquela mulher cruel. Minha mente voou para o passado, lembrando de tudo que havia enfrentado para chegar até ali. Depois que Roberto morreu de uma doença grave quando Luiz tinha apenas 12 anos, me vi sozinha para criar um menino brilhante numa cidade grande como São Paulo. Trabalhei em faxina, costura, vendi quitutes, fiz de tudo para manter meu filho estudando em boas escolas. Quando Luiz conheceu Suelen, eu fiquei genuinamente feliz. Ela parecia uma moça educada, carinhosa, que tratava meu filho com afeto. Durante os 2 anos de namoro, ela frequentava minha casa, me ajudava na cozinha, dizia que queria aprender minhas receitas. Eu realmente acreditei que havia ganhado uma filha. O casamento deles foi o dia mais feliz da minha vida depois da formatura do Luiz. Ver meu menino de smoking, radiante ao lado daquela mulher bonita, me fez sentir que todo o sacrifício havia valido a pena. Ele havia conseguido não apenas sucesso profissional, mas também encontrado alguém para compartilhar a vida. Mas então veio aquela sexta-feira de dezembro que mudou tudo. O acidente na estrada, quando Luiz voltava de uma viagem de trabalho. Uma carreta sem freio, uma colisão devastadora, e meu filho perdeu o movimento das pernas para sempre. Em questão de segundos, nossa vida virou de cabeça para baixo. Durante os 3 meses que Luiz ficou no hospital, eu praticamente morei lá. Suelen aparecia esporadicamente, sempre muito arrumada, mas ficava pouco tempo. Dizia que não conseguia ver o marido naquele estado, que aquilo a deixava nervosa demais. Eu entendia o choque inicial, mas esperava que com o tempo ela se adaptasse à nova realidade. Quando ele recebeu alta, me mudei temporariamente para o apartamento deles no Morumbi para ajudar com os cuidados. O lugar precisou ser completamente adaptado. Rampas, banheiro especial, equipamentos de fisioterapia. Luiz estava passando por uma depressão profunda, coisa mais natural do mundo para alguém que havia perdido a mobilidade aos 39 anos. Foi nessa época que contratamos Alberto, um cuidador profissional de 42 anos que parecia competente e carinhoso com Luiz.
Meu filho gostou dele desde o primeiro dia. Disse que finalmente tinha alguém com quem conversar sobre coisas de homem. Eu fiquei aliviada, achando que a presença masculina faria bem para ele. Mas comecei a notar mudanças estranhas em Suelen. Ela, que reclamava de ficar em casa cuidando do marido, de repente começou a se arrumar mais quando Alberto chegava. Usava roupas diferentes, perfumes mais fortes, sempre encontrava desculpas para ficar na sala conversando com eles. Depois de alguns meses, decidi voltar para minha casa e visitar apenas nos finais de semana. Suelen havia reclamado que minha presença estava atrapalhando o tratamento do Luiz, que eu era super protetora demais. Achei que talvez ela tivesse razão, que o casal precisava se reorganizar sozinho. Mas a cada visita, Luiz parecia mais cabisbaixo, mais distante. Quando perguntava se ele estava bem, ele respondia que sim, mas seus olhos contavam uma história diferente. Suelen continuava educada comigo, mas sentia que era uma máscara, uma representação forçada. E ali estava eu, naquele momento terrível, descobrindo que minha intuição estava certa. A mulher que eu havia tratado como filha estava envenenando meu filho contra mim, desprezando tudo que eu representava. Segurando aquele bolo de aniversário que havia feito com tanto carinho, entendi que minha família havia se tornado um ninho de cobras. O que eu não sabia ainda era que aquelas palavras cruéis eram apenas a ponta do iceberg. O que descobriria nos próximos dias sobre Suelen e Alberto faria com que, até mesmo uma mãe guerreira como eu, duvidasse da bondade humana. Mas naquele momento, parada ali, ouvindo meu mundo desabar, só conseguia pensar numa coisa: como eu havia sido tão cega. Deixei o bolo de aniversário na mesa da entrada e saí daquele apartamento como se estivesse fugindo de um incêndio. Minha cabeça latejava, meu coração batia descompassado, e eu sentia uma mistura de raiva e tristeza que me deixava sem ar. Como uma mãe lida com a descoberta de que a pessoa que ela tratou como filha a desprezava com tanta crueldade? Cheguei em casa e não consegui fazer mais nada pelo resto do dia. Fiquei sentada na minha poltrona, olhando para a parede, revivendo cada palavra que Suelen havia dito. O jeito frio com que ela falou sobre mim, como se eu fosse um estorvo na vida deles, como se minha presença fosse algo repugnante. E a cara de choque do meu Luiz, tentando interromper aquela torrente de veneno. Naquela noite, meu telefone tocou. Era Luiz. Sua voz estava diferente, quebrada, cheia de vergonha. Ele disse que precisava conversar comigo, que havia acontecido algo muito sério. Perguntou se eu podia voltar no apartamento, que Suelen havia saído para a casa da mãe dela, e eles tinham brigado feio depois que eu fui embora. Quando cheguei lá, encontrei meu filho destruído. Ele estava na cadeira de rodas no meio da sala, com os olhos vermelhos de tanto chorar. O bolo que eu havia levado continuava intocado na mesa. Luiz me olhou com uma expressão que jamais esquecerei. Uma mistura de dor, vergonha e alívio por finalmente poder falar a verdade. Foi então que meu filho me contou coisas que me gelaram o sangue. Disse que Suelen vinha tratando ele de forma cada vez mais cruel desde o acidente. Que ela reclamava constantemente da situação, dizia que não havia se casado para ser enfermeira de deficiente, que a vida dela havia acabado por causa da condição dele. Mas sempre quando eu não estava por perto. Luiz me revelou que Suelen o chantageava emocionalmente. Dizia que se ele contasse qualquer coisa para mim, ela iria embora e ele ficaria sozinho para sempre. Que nenhuma mulher jamais ia querer um homem em cadeira de rodas, que ele deveria ser grato por ela ter ficado. Essas palavras envenenavam meu filho dia após dia, minando sua autoestima que já estava abalada pelo acidente. Mas o que mais me chocou foi quando ele contou sobre Alberto. Luiz desconfiava que havia algo entre o cuidador e Suelen. Várias vezes havia flagrado conversas sussurradas entre eles, olhares estranhos, toques que duravam mais tempo que o necessário. Quando questionava, Suelen dizia que ele estava ficando paranoico, que o problema era na cabeça dele. Meu filho me disse que se sentia prisioneiro na própria casa. Suelen controlava tudo: suas medicações, suas consultas médicas, suas visitas de fisioterapia. Ela havia demitido uma enfermeira que ele gostava muito, alegando que a mulher estava roubando objetos da casa. Aos poucos, foi isolando Luiz de todos os seus contatos, inclusive de mim. Naquela noite, choramos juntos pela primeira vez desde o acidente.
Eu abraçava meu filho e sentia a dor dele como se fosse minha própria. Durante tantos meses, eu havia percebido que algo estava errado, mas nunca imaginei que fosse tão grave. Suelen não estava apenas sendo fria comigo, estava destruindo psicologicamente meu menino. Luiz me pediu desculpas por não ter tido coragem de me contar antes. Disse que se sentia envergonhado, que achava que talvez Suelen tivesse razão sobre ele ser um peso na vida de qualquer pessoa. Meu coração se partiu ouvindo aquilo. Meu filho brilhante, que havia conquistado tanto na vida, estava se achando um fardo por causa daquela mulher manipuladora. Passei a noite no apartamento, dormindo no sofá. Pela manhã, Suelen voltou. Quando me viu ali, sua máscara de nora carinhosa tentou voltar ao lugar, mas já era tarde demais. Eu conhecia sua verdadeira face agora. Ela cumprimentou como se nada tivesse acontecido, mas eu não estava mais disposta a fingir. Olhei diretamente nos olhos dela e disse que havia escutado tudo na véspera. Vi a cor sumir do rosto dela, o desespero tomar conta de sua expressão. Ela tentou se explicar, disse que estava nervosa, que não era nada daquilo que eu havia entendido. Mas suas palavras soavam ocas, mentirosas. Suelen então mudou de estratégia. Começou a chorar, disse que estava sofrendo muito com a situação do Luiz, que não sabia como lidar com tudo aquilo, que às vezes falava coisas que não pensava por estar no limite do estresse. Tentou se fazer de vítima, como se a situação fosse mais difícil para ela do que para meu próprio filho. Mas eu já não acreditava em uma palavra sequer que saía da boca daquela mulher. Disse para ela que sabia de tudo, que Luiz havia me contado como ela o tratava, como o humilhava e o chantageava. Vi o pânico nos olhos dela quando percebeu que havia perdido o controle da situação. Foi então que Suelen mostrou sua verdadeira natureza. Parou de fingir, parou de chorar e me olhou com uma frieza que me arrepiou. Disse que eu não tinha ideia de como era difícil cuidar de um deficiente, que eu não entendia nada porque só aparecia nos finais de semana para bancar a mãe perfeita. Ela continuou com aquele veneno todo, dizendo que eu era uma velha intrometida, que não aceitava que meu filho havia crescido e casado, que minha presença atrapalhava o casamento deles, que eu deveria aceitar que não era mais necessária na vida do Luiz. Cada palavra era calculada para me ferir no ponto mais doloroso, mas algo havia mudado em mim desde a véspera. Aquela revelação cruel havia despertado uma força que eu não sabia que ainda existia. Não era mais a sogra submissa que engolia desaforos para manter a paz. Era uma mãe protegendo seu filho de uma predadora. Disse para Suelen que ela estava enganada se achava que ia continuar maltratando meu filho, que eu havia trabalhado a vida inteira para dar uma vida digna a ele, e não ia permitir que uma mulher interesseira destruísse tudo que ele havia conquistado. Minha voz saiu firme, determinada, e vi que ela ficou surpresa com minha reação. Suelen tentou rir da situação. Disse que eu não tinha poder nenhum sobre o casamento deles, que Luiz era marido dela, não meu filho pequeno, e que eu deveria aceitar isso. Mas eu já tinha um plano se formando na minha cabeça. Um plano que ela não fazia ideia que era possível. Saí daquele apartamento sabendo que minha vida e a vida do meu filho estavam prestes a mudar completamente. Não ia mais aceitar que aquela mulher manipulasse e humilhasse Luiz. Não ia mais fingir que não via o que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz. Durante os dias seguintes, comecei a investigar discretamente a situação financeira deles. Descobri que o apartamento onde moravam estava no nome da empresa onde Luiz trabalhava, um benefício que ele tinha por ser gerente. A casa onde eu morava, que era minha mesmo, havia se valorizado muito nos últimos anos por causa da região que estava crescendo. Também comecei a prestar mais atenção nos horários e na rotina do Alberto. Marcava de passar no apartamento em momentos diferentes, sempre com alguma desculpa. E foi assim que comecei a notar coisas que confirmaram as suspeitas do Luiz. Alberto chegava mais cedo que o combinado, ficava até mais tarde e sempre tinha alguma conversa particular com Suelen. Uma semana depois daquela descoberta terrível, algo aconteceu que mudou tudo. Eu havia marcado de levar Luiz para uma consulta médica, mas cheguei 1 hora antes do combinado, porque o trânsito estava melhor que o esperado. Usei minha chave para entrar. O que vi na sala me deixou paralisada.
Suelen estava nos braços do Alberto, os dois se beijando com uma paixão que ela jamais havia demonstrado pelo meu filho. Eles estavam tão envolvidos que nem perceberam minha presença. Ali estava a confirmação definitiva de que meu filho estava sendo traído da forma mais cruel possível. Saí de lá rapidamente, mas com uma certeza absoluta. Não ia deixar aqueles dois destruírem meu filho. Não ia permitir que se aproveitassem da condição dele para roubar tudo que ele havia conquistado na vida. Eles haviam escolhido o inimigo errado quando resolveram mexer com uma mãe disposta a tudo para proteger seu filho. Naquele dia, tomei a decisão mais corajosa da minha vida. Era hora de mostrar para aqueles dois que subestimaram completamente a força de uma mulher de 68 anos que havia criado um filho sozinha e não tinha medo de lutar. A guerra estava apenas começando, e eles não faziam ideia do que estava por vir. A imagem daqueles dois se beijando na minha frente não saía da minha cabeça. Durante 3 dias, carreguei aquela descoberta como uma pedra no peito, sabendo que meu filho estava sendo traído da forma mais covarde possível. Suelen e Alberto não faziam ideia de que eu havia flagrado eles, e continuavam com aquela farsa toda, fingindo que eram apenas cuidador e patroa. Mas eu não era mais a sogra ingênua que acreditava em qualquer desculpa. Comecei a observar tudo com outros olhos. Os horários em que Alberto chegava e saía, as roupas que Suelen usava quando ele estava por perto, os olhares que trocavam quando achavam que ninguém estava vendo. Era revoltante perceber como eles menosprezavam a inteligência de todos ao redor. Foi numa quinta-feira que tudo ficou ainda pior. Eu havia levado Luiz para a fisioterapia e resolvemos parar no banco a caminho de casa. Enquanto esperávamos na fila, meu filho me disse que estava preocupado com as finanças. Suelen havia dito que as contas estavam muito altas, que eles precisavam economizar e que talvez fosse melhor ele pedir demissão da empresa e viver apenas da aposentadoria por invalidez. Aquilo me deixou em estado de alerta. Luiz ganhava muito bem como gerente. Mesmo depois do acidente, a empresa havia mantido seu salário integral como um benefício especial. Por que Suelen estaria pressionando ele a abrir mão de uma renda tão boa? A não ser que ela estivesse planejando algo muito pior do que eu imaginava. Naquela mesma noite, liguei para minha comadre Neuza, que trabalhava num escritório de advocacia há mais de 20 anos. Contei para ela a situação toda, desde as humilhações que Luiz vinha sofrendo até a traição que eu havia descoberto. Neuza ficou indignada e me deu um conselho que mudou minha perspectiva sobre tudo. Ela me disse que eu precisava documentar tudo o que estava acontecendo, porque casos assim geralmente envolviam interesse no patrimônio da pessoa com deficiência. Que eu deveria investigar se Suelen não estava tentando conseguir procuração do Luiz, ou se não havia movimentações estranhas nas contas dele. Aquelas palavras acenderam um alarme na minha cabeça. No dia seguinte, pedi para Luiz me mostrar os extratos bancários. O que descobri me deixou furiosa. Nos últimos 6 meses, havia saques regulares de valores altos, sempre quando meu filho estava na fisioterapia ou nas consultas médicas. Quando perguntei sobre aqueles saques, Luiz disse que Suelen falava que eram para despesas da casa, medicamentos e consultas particulares. Mas as contas não batiam. Os valores sacados eram muito maiores do que qualquer despesa doméstica justificaria. Estava claro que Suelen estava desviando dinheiro do meu filho, aproveitando da confiança dele. Foi então que decidi agir. Não ia ficar parada vendo aquela mulher destruir meu filho psicologicamente e ainda roubar o dinheiro que ele havia conquistado com tanto esforço. Marquei uma reunião no banco com Luiz, alegando que queria entender melhor a situação financeira para poder ajudar se fosse necessário. Na reunião, descobrimos que Suelen havia tentado incluir o nome dela na conta corrente do Luiz 2 vezes nos últimos meses. O gerente disse que não havia dado seguimento porque precisava da presença dos 2 titulares e de documentação específica. Meu filho ficou chocado ao saber disso, porque Suelen nunca havia mencionado nada sobre querer acesso à conta dele. Saímos do banco em silêncio. Luiz estava devastado, finalmente entendendo que sua esposa não estava apenas sendo cruel com palavras, mas também estava tentando se apropriar do patrimônio dele. No carro, ele chorou como uma criança, repetindo que não sabia por que havia se casado com uma pessoa tão interesseira.
Naquela noite, conversamos até de madrugada. Luiz me contou que durante os últimos meses havia percebido que algumas coisas dele estavam sumindo de casa. Relógios, uma corrente de ouro que havia ganhado da empresa por reconhecimento, até mesmo alguns equipamentos eletrônicos. Quando questionava, Suelen dizia que havia mandado consertar ou que estava guardado em lugar seguro. Meu filho também me revelou que Suelen vinha pressionando ele para fazer um testamento, alegando que era importante para garantir o futuro dela caso algo acontecesse com ele. Dizia que esposas tinham direito a tudo, mas que era melhor deixar documentado para evitar problemas com parentes. Cada revelação era uma punhalada no meu coração. Foi nessa conversa que tomei a decisão mais importante da minha vida. Disse para Luiz que não íamos mais aceitar aquela situação, que ele merecia ser tratado com dignidade e respeito, que sua condição física não o tornava menos homem, menos inteligente ou menos capaz de ter uma vida plena, e que eu ia fazer tudo ao meu alcance para tirá-lo daquele inferno. Luiz me perguntou o que eu pretendia fazer, se eu achava que deveríamos confrontar Suelen diretamente. Mas eu já tinha um plano muito mais elaborado se formando na minha cabeça. Um plano que envolveria não apenas expor a traição dela, mas também garantir que ela e Alberto pagassem por tudo que haviam feito. No sábado seguinte, fui até o apartamento mais cedo que o normal. Disse para Suelen que queria passar o dia com Luiz, que havia trazido ingredientes para fazer a feijoada que ele adorava. Ela ficou visivelmente irritada, mas não podia recusar sem parecer suspeita. Enquanto cozinhava, prestei atenção em cada detalhe da casa. Notei objetos novos que não estavam lá antes. Uma televisão cara na suíte, joias que Suelen estava usando, roupas de marca espalhadas pelo quarto. Tudo pago com o dinheiro do meu filho, enquanto ela reclamava que as despesas estavam altas. Alberto chegou para o plantão, como sempre, mas dessa vez eu estava preparada. Havia combinado com Luiz que ele fingiria estar dormindo e eu observaria a interação entre os dois. O que presenciei confirmou todas as minhas suspeitas. Eles se comportavam como um casal íntimo, com toques casuais, conversas sussurradas e uma intimidade que ia muito além da relação profissional. Quando Suelen saiu para fazer compras, aproveitei para conversar com Alberto. Fingi estar preocupada com o estado emocional do Luiz, disse que achava ele muito deprimido ultimamente. Alberto começou a falar sobre como era difícil cuidar de pessoas com limitações, que às vezes elas ficavam muito dependentes emocionalmente. Mas o que mais me chamou a atenção foi a forma como ele falava sobre meu filho. Não havia respeito nem carinho nas palavras dele. Era como se Luiz fosse apenas um trabalho tedioso, um obstáculo para algo que ele realmente queria. E quando mencionou Suelen, seus olhos brilharam de uma forma que confirmou todas as minhas suspeitas. Naquela tarde, quando voltei para casa, liguei novamente para Neuza. Contei tudo o que havia descoberto e perguntei quais eram as opções legais que tínhamos. Ela me explicou sobre abandono afetivo, sobre apropriação indébita, sobre como pessoas vulneráveis podiam ser protegidas pela justiça. Mas também me alertou que seria preciso ter provas concretas de tudo. Foi aí que decidi contratar um detetive particular. Neuza me indicou um profissional discreto e confiável, que estava acostumado a lidar com casos de traição e desvio de patrimônio. Expliquei a situação toda para ele e pedi que documentasse as atividades de Suelen e Alberto quando eles achavam que ninguém estava vendo. Enquanto esperava o resultado da investigação, comecei a organizar minha própria estratégia. Fui numa imobiliária avaliar minha casa, que havia se valorizado muito nos últimos anos. O corretor me disse que eu poderia vendê-la por um valor que me surpreendeu, quase R$1 milhão. Naquela hora, entendi que tinha nas mãos uma arma poderosa. Também procurei informações sobre casas menores em outras cidades, lugares onde Luiz e eu poderíamos recomeçar longe de toda aquela toxicidade. Encontrei opções lindas no litoral da Bahia, casas simples mas confortáveis, próximas ao mar que sempre foi o sonho do meu filho conhecer. 2 semanas depois, o detetive me entregou um relatório que confirmou todos os meus piores medos. Suelen e Alberto se encontravam regularmente num motel da região, sempre nos horários em que Luiz estava na fisioterapia.
Além disso, Alberto havia aberto uma conta bancária nova e estava depositando valores regulares, claramente relacionados aos saques que Suelen fazia da conta do meu filho. Mas o que mais me revoltou foi descobrir que eles já estavam planejando o futuro juntos. O detetive havia flagrado uma conversa onde Suelen dizia que em breve seria viúva rica e livre para viver a vida que sempre quis. A frieza com que ela falava sobre meu filho me deu vontade de vomitar. Naquela noite, olhando para as fotos e documentos que comprovavam toda a traição, tomei uma decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Não ia apenas expor aqueles dois, ia fazer com que eles perdessem tudo, da mesma forma que estavam tentando fazer com Luiz. A vingança seria silenciosa, legal, mas absolutamente devastadora. Com as provas da traição nas minhas mãos, passei 3 noites em claro planejando cada passo do que viria a seguir. Não era apenas raiva que me movia, era um senso de justiça que queimava no meu peito. Suelen e Alberto haviam escolhido a vítima errada quando resolveram se aproveitar do meu filho. Na segunda-feira de manhã, coloquei minha casa à venda. Aquela casa que havia comprado com o seguro de vida do Roberto, logo depois que ele morreu. Na época, usei quase todo o dinheiro da indenização para comprar uma casa pequena, mas própria, pensando no futuro do Luiz. Era numa região simples, longe do centro, mas era nossa. Nunca imaginei que 26 anos depois, por causa dos novos condomínios e do crescimento da cidade, aquela casinha valeria quase R$1 milhão. O corretor ficou surpreso com a urgência. Mas quando expliquei que precisava liquidar o patrimônio rapidamente por questões familiares, ele se prontificou a acelerar o processo. Em 48 horas, já tinha 3 propostas sérias, todas próximas ao valor de avaliação. Enquanto isso, fui ao cartório com Luiz para organizar uma procuração que me daria acesso total às contas dele. Expliquei que era uma medida de proteção, caso algo acontecesse comigo ou com ele. Meu filho assinou sem hesitar, confiando completamente em mim. Aquela procuração seria a chave para tudo que eu estava planejando. Neuza me apresentou um advogado especializado em direito de família e patrimônio. Dr. Martins era um homem sério, de uns 50 anos, que lidava com casos complexos envolvendo pessoas vulneráveis. Quando contei toda a situação para ele, mostrando as fotos do detetive e os extratos bancários, ele balançou a cabeça indignado. O advogado me explicou que casos como aquele eram mais comuns do que eu imaginava. Pessoas que se aproveitavam de cônjuges com deficiência para se apropriarem de patrimônio, muitas vezes com a ajuda de terceiros. Disse que tínhamos elementos suficientes para várias ações legais, desde separação litigiosa até processo criminal por apropriação indébita. Mas eu queria mais do que processos que arrastariam por anos. Queria uma solução rápida e definitiva que tirasse Luiz daquele ambiente tóxico e garantisse que Suelen e Alberto pagassem imediatamente pelas suas ações. Dr. Martins, então, me apresentou uma estratégia que era arriscada, mas poderia ser devastadoramente eficaz. A ideia era simples. Eu venderia minha casa, transferiria todo o dinheiro para uma conta nova em meu nome e, simultaneamente, entraria com pedido de separação dele em nome da Suelen, alegando abandono afetivo e apropriação indébita. O choque seria total quando eles descobrissem que havíamos desaparecido, levando toda a base financeira da família. Dr. Martins me alertou que Suelen poderia tentar reverter a situação na justiça, mas com as provas que tínhamos, seria praticamente impossível. Além disso, se ela quisesse brigar judicialmente, teria que explicar a origem dos valores que estava gastando e justificar o relacionamento com Alberto. Seria uma guerra que ela não tinha condições de vencer. Passei o resto da semana organizando cada detalhe. Escolhi uma casa pequena, mas confortável em Morro de São Paulo, na Bahia. Um lugar paradisíaco onde Luiz poderia se recuperar emocionalmente, longe de toda aquela toxicidade. A casa tinha rampa de acesso, um quarto adaptado e ficava a poucos metros da praia que ele sempre sonhou em conhecer. Durante esse período, mantive a rotina normal de visitas ao apartamento. Suelen e Alberto continuavam com a farsa deles, sem imaginar que cada movimento estava sendo documentado. Às vezes, eu os observava interagindo e sentia uma mistura de nojo e piedade.
Eles realmente achavam que eram mais espertos que todo mundo. Foi numa sexta-feira que recebi a ligação que mudaria tudo. O corretor disse que havia fechado a venda da minha casa por R$1 milhão com pagamento à vista. O comprador queria a escritura assinada na segunda-feira seguinte. Naquele momento, entendi que não havia mais volta. A máquina da justiça estava em movimento. Liguei para Dr. Martins e confirmei que estava tudo pronto do lado jurídico. Ele havia preparado todos os documentos para o pedido de separação, incluindo um pedido de medida protetiva, alegando que Luiz estava sendo vítima de violência psicológica e apropriação indébita. Os papéis seriam protocolados na terça-feira, um dia depois da assinatura da venda da casa. Naquele final de semana, passei mais tempo que o normal com Luiz. Levei ele para passear em lugares que ele gostava, cozinhei suas comidas favoritas, ficamos conversando sobre planos futuros. Sem que ele soubesse, eu estava me despedindo de São Paulo e de uma vida inteira de memórias. Suelen estava estranhamente animada. Disse que tinha planos para a semana seguinte, que queria renovar alguns móveis da casa, talvez fazer uma pequena viagem com Alberto para ele conhecer lugares novos. Cada palavra dela era como uma confirmação de que eu estava fazendo a coisa certa. Na noite de domingo, sentei com Luiz na varanda do apartamento e contei para ele parte do meu plano. Disse que tinha vendido minha casa e que queria que nós dois recomeçássemos em um lugar novo, longe de tudo que estava fazendo mal para ele. Meu filho ficou surpreso, mas quando expliquei os motivos, ele chorou de alívio. Luiz me disse que há meses sonhava em sair dali, mas não sabia como fazer isso sozinho. Que se sentia prisioneiro não apenas da cadeira de rodas, mas de uma situação que estava destruindo sua alma. Quando soube que eu havia encontrado uma forma de nos libertarmos, ele me abraçou como não fazia desde criança. Combinamos que na segunda-feira, depois que eu assinasse a escritura da casa, ele fingiria que ia para a fisioterapia normal, mas na verdade iríamos direto para o aeroporto. Eu já havia comprado as passagens, arranjado o transporte adaptado e providenciado tudo para que a mudança fosse rápida e definitiva. Dr. Martins havia me orientado a deixar uma carta explicando os motivos da nossa saída, junto com cópias de todas as provas que tínhamos contra Suelen e Alberto. Nada de drama, nada de confronto. Apenas a verdade nua e crua, documentada e testemunhada, para que eles entendessem que o jogo havia virado. Na madrugada de segunda-feira, não consegui dormir. Fiquei pensando em como nossa vida estava prestes a mudar completamente. Deixaríamos para trás anos de sofrimento, manipulação e humilhação. Pela primeira vez em muito tempo, senti esperança genuína de que dias melhores viriam. Quando o sol nasceu naquela segunda-feira, eu sabia que até o fim do dia seríamos pessoas livres. Livres de Suelen, livres de Alberto, livres de todo aquele inferno que nossa vida havia se tornado. A vingança mais doce não seria gritar ou xingar, seria simplesmente desaparecer, levando com a gente tudo que eles achavam que poderiam roubar. A segunda-feira amanheceu com um sol radiante, como se o próprio céu estivesse conspirando a favor do nosso plano. Acordei às 5 da manhã, com o coração batendo acelerado, mas com uma determinação que não sentia há anos. Hoje seria o dia em que minha vida e a vida do meu filho mudariam para sempre. Às 9 da manhã, estava no cartório assinando a escritura de venda da minha casa. O valor de R$1 milhão foi depositado integralmente na conta nova que eu havia aberto exclusivamente para essa operação. Quando saí de lá, senti um misto de nostalgia e alívio. Estava deixando para trás a casa onde criei Luiz, mas também estava garantindo nossa liberdade. Fui direto para o apartamento buscar meu filho. Suelen estava se arrumando para sair, toda animada, comentando que ia encontrar umas amigas para almoçar. Mal sabia ela que aquele seria o último dia em que me veria como a sogra submissa e inofensiva. Quando chegasse em casa à noite, encontraria uma realidade completamente diferente. Disse para Suelen que estava levando Luiz para a fisioterapia, mas que depois passaríamos no banco para resolver algumas pendências da aposentadoria dele. Ela nem prestou atenção direito, ocupada demais escolhendo a roupa que usaria no seu encontro. Provavelmente um encontro com Alberto, disfarçado de compromisso social. Luiz estava nervoso, mas determinado. Durante o trajeto para o aeroporto, ele segurava minha mão com força, como fazia quando era criança e tinha medo de alguma coisa.
Conversamos pouco, ambos absortos na magnitude do que estávamos fazendo. Estávamos abandonando uma vida inteira para recomeçar do zero. No aeroporto, tudo transcorreu como planejado. O transporte adaptado funcionou perfeitamente. Luiz embarcou sem dificuldades e em 2 horas estávamos voando em direção a Salvador. Meu filho olhava pela janela com uma expressão que eu não via há muito tempo. Esperança genuína de que dias melhores estavam por vir. Enquanto o avião sobrevoava as nuvens, pensei em Suelen voltando para casa e encontrando o apartamento vazio. Dr. Martins havia prometido que protocolaria os papéis da separação exatamente às 5 da tarde, horário em que ela geralmente chegava das suas saídas com amigas. A surpresa seria completa e devastadora. A carta que deixamos na mesa da sala explicava tudo. As humilhações que Luiz vinha sofrendo, a traição que eu havia descoberto, os roubos comprovados pelas movimentações bancárias. Junto com a carta, deixei cópias de todas as fotos que o detetive havia tirado, os extratos bancários com os saques irregulares e uma cópia da procuração que cancelava qualquer acesso dela às contas do meu filho. Chegamos em Salvador no final da tarde. O transporte já estava nos esperando e em 1 hora estávamos em Morro de São Paulo. A casa que eu havia alugado era simples, mas aconchegante. Quando Luiz viu o mar, chorou de emoção. Naquela primeira noite na Bahia, sentamos na varanda ouvindo o barulho das ondas. Luiz me agradeceu por ter tido coragem de tirar ele daquela situação. Disse que nos últimos meses se sentia como se estivesse morrendo por dentro, sendo envenenado lentamente por uma pessoa que deveria amá-lo e cuidar dele. Meu telefone ficou tocando a noite inteira. Eram ligações de Suelen, provavelmente desesperada ao descobrir que havíamos desaparecido. Não atendi nenhuma. Depois de tantos meses sendo humilhada e vendo meu filho ser maltratado, não devia satisfação a ela sobre nada. Na manhã seguinte, Dr. Martins me ligou com atualizações. Suelen havia procurado o escritório dele furiosa, ameaçando processar todo mundo. Mas quando ele mostrou as evidências que tínhamos contra ela e Alberto, a situação mudou completamente. Ela entendeu que qualquer tentativa de reverter a separação resultaria em processo criminal por apropriação indébita. O advogado também me contou que Alberto havia desaparecido. Quando soube que a farsa havia sido descoberta, simplesmente sumiu, provavelmente com o dinheiro que havia conseguido roubar durante esses meses. Suelen havia ficado sozinha para enfrentar as consequências de tudo que eles haviam feito. Durante as primeiras semanas na Bahia, Luiz passou por uma transformação impressionante. A proximidade com o mar, o ar puro, a ausência de tensão constante, tudo isso contribuiu para que ele recuperasse sua autoestima. Começou a sorrir mais, a falar sobre planos futuros, a se interessar novamente pela vida. Eu também me senti renascendo. Acordava todos os dias com o barulho das ondas, tomava café na varanda vendo o sol nascer sobre o mar, conversava com os vizinhos simpáticos que nos acolheram como família. Era uma vida simples, mas cheia de paz e dignidade. 3 meses depois da nossa mudança, Dr. Martins me informou que a separação havia sido homologada. Suelen não conseguiu contestar nada, visto que as provas contra ela eram irrefutáveis. Ela teria que devolver todo o dinheiro que havia roubado, mas como Alberto havia levado parte e ela havia gastado o resto, provavelmente ficaria endividada por anos. Foi nessa época que conhecemos Dr. Fernando, um médico aposentado que havia se mudado para Morro de São Paulo, depois de anos trabalhando em Salvador. Ele se interessou pela história de Luiz e começou a visitá-lo regularmente, não como médico, mas como amigo. Aquela amizade foi fundamental para a recuperação emocional do meu filho. Dr. Fernando nos contou que a comunidade local tinha várias carências na área de saúde e educação. Faltava um posto de atendimento básico, atividades para as crianças, programas para os idosos. Quando soube que eu tinha experiência administrativa e que Luiz era formado em engenharia, ele sugeriu que criássemos uma associação comunitária. A ideia me empolgou imediatamente. Depois de tantos anos sendo apenas mãe e sogra, senti que podia contribuir para algo maior. Começamos pequeno, organizando reuniões na nossa própria casa, mapeando as necessidades da comunidade, buscando parcerias com órgãos públicos e empresas privadas.
Luiz se envolveu no projeto com uma energia que eu não via desde antes do acidente. Ele usou seus conhecimentos de engenharia para elaborar projetos de melhorias na infraestrutura local, sempre pensando em acessibilidade e sustentabilidade. Ver meu filho se sentindo útil novamente foi a maior recompensa de toda aquela luta. Em 6 meses, já tínhamos conseguido um pequeno espaço para a associação. Era simples, mas funcional. Uma sala para atendimentos básicos de saúde, um espaço para atividades educativas e uma área externa onde as crianças podiam brincar. Luiz dava aulas de matemática para os jovens da região e eu coordenava as atividades administrativas. 10 meses depois da nossa chegada à Bahia, olhando para tudo que havíamos construído, entendi que a traição de Suelen havia sido uma bênção disfarçada. Se ela não tivesse mostrado sua verdadeira face, talvez nunca tivéssemos descoberto a força que tínhamos para recomeçar. Hoje, quando conto essa história, não sinto raiva de Suelen ou de Alberto. Sinto pena. Eles perderam a oportunidade de fazer parte de algo verdadeiro, de uma família que valoriza o amor acima de qualquer interesse material. A vingança mais doce foi simplesmente seguir em frente e ser feliz, provando que não precisávamos deles para nada. Hoje, enquanto conto essa história sentada na varanda da nossa casa em Morro de São Paulo, vejo Luiz na praia ensinando um grupo de crianças a tocar violão. Sim, meu filho descobriu um talento musical que nem ele sabia que tinha e se tornou professor voluntário na nossa associação. A associação comunitária, que começou como um sonho pequeno, hoje atende mais de 50 famílias da região. Temos um posto de saúde básica onde Dr. Fernando faz atendimentos gratuitos 3 vezes por semana, uma biblioteca comunitária com livros doados por pessoas do Brasil inteiro e oficinas de artesanato que geram renda para as mulheres locais. Mas o projeto que mais me orgulha é a escola de música que Luiz criou. Ele descobriu que tinha jeito para ensinar depois que uma criança da vizinhança se interessou pelo violão que ele tocava na varanda. Hoje, 23 meninos e meninas da comunidade aprendem instrumentos musicais e alguns já estão tocando em festas locais, ganhando seus primeiros dinheiros com a música. Ver meu filho recuperar não apenas a autoestima, mas descobrir um propósito completamente novo na vida foi a maior recompensa de toda essa jornada. Ele, que se achava um peso para qualquer pessoa, hoje é fundamental para o desenvolvimento de uma comunidade inteira. As crianças o adoram, os pais o respeitam, e ele se sente útil de uma forma que jamais imaginou ser possível. Nossa rotina é simples, mas rica em significado. Acordo todos os dias às 6 da manhã com o barulho das ondas. Tomo café na varanda vendo o sol nascer sobre o mar e caminho até a sede da associação para organizar as atividades do dia. Luiz tem suas aulas de música pela manhã e à tarde ajuda Dr. Fernando com projetos de melhorias na infraestrutura local. À noite, jantamos juntos conversando sobre os planos para expandir nossos projetos. Sonhamos em construir uma casa de apoio para idosos da região, criar um programa de alfabetização para adultos, talvez até trazer alguns especialistas de Salvador para atendimentos mais complexos. São sonhos grandes, mas já aprendemos que com persistência e união, qualquer coisa é possível. O dinheiro da venda da casa foi fundamental para tudo isso. Compramos nossa casa atual à vista, investimos uma parte em aplicações seguras que garantem nossa aposentadoria tranquila, e o restante tem sido usado gradualmente para financiar os projetos da associação. É dinheiro bem empregado, que está transformando vidas e construindo um legado que vai muito além de nós dois. Minha relação com Luiz também se transformou completamente. Não somos mais apenas mãe e filho, somos parceiros numa missão. Ele me consulta sobre todas as decisões importantes, eu apoio todas as suas iniciativas e juntos formamos uma equipe que funciona perfeitamente. É como se aquela experiência traumática com Suelen tivesse nos aproximado de uma forma que nunca imaginamos possível. Falando em Suelen, soube por Dr. Martins que ela tentou nos procurar algumas vezes. Dr. Martins também me contou que Alberto foi preso 6 meses após nossa saída. Aparentemente, ele aplicou o mesmo golpe em outras famílias, se aproveitando da vulnerabilidade de pessoas com deficiência para roubar dinheiro e patrimônio. A prisão dele foi uma satisfação, mas não uma surpresa.
Pessoas como ele geralmente não conseguem parar até serem obrigadas. Quanto a Suelen, soube que ela voltou a trabalhar, está morando num apartamento pequeno alugado e, pelo que parece, aprendeu da pior forma possível que interesseiros acabam ficando sozinhos. Não sinto raiva dela, apenas uma tristeza profunda por ela ter desperdiçado a oportunidade de fazer parte de uma família que realmente se importava. Tivemos algumas visitas de São Paulo durante esse período. Minha comadre Neuza veio passar uma semana conosco e ficou impressionada com nossa transformação. Ela disse que nunca me viu tão realizada, tão completa como pessoa. Também recebemos a visita de alguns ex-colegas de trabalho do Luiz, que ficaram emocionados ao ver como ele está bem. Mas a visita que mais me emocionou foi a do Dr. Henrique, o gerente do banco onde Luiz trabalhava. Ele veio até aqui especialmente para nos oferecer uma consultoria em projetos sociais que o banco estava desenvolvendo no Nordeste. Ver o reconhecimento profissional que meu filho ainda tinha, mesmo depois de tudo que passou, foi muito gratificante. Luiz aceitou a consultoria e agora trabalha meio período desenvolvendo projetos de sustentabilidade e inclusão social para comunidades carentes. É um trabalho que ele pode fazer de casa, usando seus conhecimentos de engenharia para criar soluções práticas para problemas reais. A renda extra nos permite sonhar ainda maior com os projetos da associação. Se Suelen não tivesse mostrado sua verdadeira face, talvez nunca tivéssemos saído de São Paulo. Luiz continuaria se sentindo inútil. Eu continuaria sendo apenas uma mãe superprotetora e centenas de pessoas desta comunidade não teriam acesso aos serviços que oferecemos hoje. Em certo sentido, ela foi o instrumento que o destino usou para nos colocar onde realmente deveríamos estar. Não nego que ainda existem momentos difíceis. Luiz às vezes se sente limitado pela cadeira de rodas. Eu às vezes sinto saudade da vida mais confortável que tínhamos em São Paulo. Mas esses momentos passam rapidamente quando olhamos ao nosso redor e vemos tudo o que construímos juntos. Esta noite, quando Luiz voltar da praia com seus alunos, vamos jantar na varanda como fazemos todos os dias. Conversaremos sobre os planos para amanhã, sobre os sonhos que ainda queremos realizar, sobre como nossa vida se tornou mais rica em significado do que jamais foi em dinheiro. E quando olharmos para o mar escuro pontilhado de estrelas, agradeceremos por ter tido coragem de abandonar uma vida que parecia segura, mas que estava nos destruindo por dentro. Porque às vezes, para encontrar nossa verdadeira felicidade, precisamos ter coragem de perder tudo o que achávamos importante. Meu nome é Lourdes Silva. Tenho 68 anos e hoje posso dizer com certeza: nunca foi sobre a casa de R$1 milhão. Sempre foi sobre a coragem de recomeçar quando a vida nos mostra que merecemos muito mais do que estamos aceitando. E essa coragem, uma vez descoberta, nos acompanha para sempre. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.